Tarde, gente. Essa semana eu falei um pouco sobre a hipomania e fiquei de voltar para falar um pouco sobre mania, né? E assim, algumas pessoas até já cobraram de mim. Na verdade, a fase de mania do transtorno bipolar é uma fase que atrai, desperta interesse das pessoas porque é uma fase distinta, né? Primeiro, a palavra mania significa loucura. Talvez não seja a palavra mais apropriada para se utilizar, né, nesse termo, mas é como ficou conhecida através do tempo, nos DSMs, usa esse termo, então ficou conhecido dessa forma. Mas a mania no transtorno bipolar, na verdade, é uma fase totalmente distinta, diferente da vida da pessoa, né? Uma pessoa que tem um determinado comportamento e de repente ela fica com um humor persistentemente elevado, irritadíssima, né? A pessoa fica muito um excesso de energia, né? Tem pessoas que vão à academia e fazem horas e horas de academia. Tem pessoas que correm, né, desesperadamente. Então, aquele excesso de energia que é perceptível, que não é algo normal, né? E outra coisa também importante é a irritabilidade. Ela é uma pessoa que está conversando com você e facilmente, na fase de mania, ele se irrita por qualquer coisa e começa por aí o grande problema. Uma outra coisa também importante é que isso acontece num período, tudo de uma vez, em um período de pelo menos 7 dias. Geralmente a pessoa que está no episódio de mania, ela diz que é a melhor fase da sua vida, se sente muito bem, né? Uma pessoa que muitas vezes nesse período gasta muito, né? Algumas pessoas até já chegam a fazer vários empréstimos, a comprar 10 sapatos de cores, mesmo sapato de cores diferentes. Então, assim, uma fase bem distinta, uma fase bem diferente. Tem pessoas que ficam assim com uma autoestima bem inflada, se achando, né? É a poderosa, pode tudo, sabe tudo, né? E um ponto muito importante é a questão da redução da necessidade de sono. Não é insônia. O paciente não está com insônia. Não é insônia. É a redução da necessidade do sono. Dorme 2 horas e acha que está ótimo, não está precisando dormir, está satisfeito com aquelas 2 horas de sono. Então, é uma das características. Também o paciente fica logorreico, fala compulsivamente, interrompe a fala das pessoas, né? Existe aquela pressão na fala. É algo realmente perceptível. Inclusive, existe uma distração também, a ideia fica muito distraída. Às vezes a pessoa começa a falar um negócio, daqui a pouco entra em outro assunto diferente, e aí a pessoa que está falando com ela percebe, você estava conversando disso e você agora já está em outra história, em outra conversa, e a cabeça está ali em mil pensamentos, mil falas, né? E a pessoa, ela foge um pouco da sua realidade, né? Então, assim, é um episódio que às vezes algumas pessoas questionam, e é questão sexual. Algumas pessoas, não são todos, que ficam com o aumento da libido, ele fica com o aumento mais exacerbado da libido, né? Não quer dizer que a pessoa vai sair por aí correndo e agarrando todo mundo, não. Às vezes, em alguns episódios, existe um aumento da libido, há um aumento, geralmente, às vezes, de masturbação, mas não é nada de ninguém sair aí agarrando. Algumas vezes acontece, mas são exceções, né? E assim, essa agitação psicomotora que é muito característica do episódio de mania, né? Então, é uma das fases mais difíceis do transtorno bipolar, porque é uma fase que, às vezes, devido à irritabilidade excessiva e às vezes à agressividade, às vezes a pessoa precisa ter uma intervenção maior para poder resolver essa questão, às vezes mais do que um aumento da medicação.
Às vezes a pessoa precisa ser até mesmo internada para se proteger e proteger os demais.